Almejo graça e paz do Senhor Jesus para você e toda a tua família. Seja muito bem-vindo a mais O Cuidado Diário de Deus. Meu nome é Vânisson Nascimento e hoje falaremos sobre a primeira e a mais importante oração que um ser humano pode realizar em favor da sua própria vida. Isto logo após a nossa vinheta. Como eu estava dizendo, hoje falaremos sobre a primeira e a mais importante oração que um ser humano pode realizar em favor da sua vida. E neste momento eu gostaria de compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras que se encontra na carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 10, que diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quantas das vezes nós pregamos a palavra do reino, quantas das vezes nós não abordamos uma pessoa e falamos de Jesus para essa pessoa e essa pessoa até dá crédito à palavra, até crê no seu coração que Jesus é o único e suficiente Salvador. Entretanto, se você perguntar a essas pessoas se elas já aceitaram ao Senhor como o único e suficiente Salvador, elas vão dizer: eu não quero ser evangélico, eu não quero fazer parte desse povo. Quantas das vezes ela não vai dizer que já tem a fé dela, mas quantas das vezes você já de fato entregou a sua vida a Jesus e realizou a tão primeira sonhada oração que de fato irá transformar a sua vida? Quando eu falo da primeira e a mais importante oração que um ser humano pode fazer em sua vida, é a oração em que você confessa, se arrepende e reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E esta oração, ela não pode ser uma oração apenas de boca para fora, uma vez que na carta do apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Daí a necessidade de confissão do pecado, arrependimento e reconhecimento que somente Jesus é capaz de limpar e purificar você desse pecado por meio do sacrifício que ele realizou na cruz, derramando todo o seu sangue que limpa pecado em favor da minha e da sua vida. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo nosso Senhor. Quando falo Cristo nosso Senhor, a Bíblia ainda diz assim, que nem no céu, nem na terra, em nenhum outro lugar há um nome dado pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus ainda, nas suas palavras, diz que é aquele que me reconhece diante dos homens, eu também o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Quando se trata de reconhecimento, ele está falando justamente dessa primeira e a mais importante oração que um ser humano pode realizar em favor da sua vida, que é a oração pública, declarada e posicionada, dizendo: eu creio no Senhor e Salvador Jesus Cristo como o meu único e Salvador Jesus Cristo. Você pode estar dizendo que não ouviu ainda o suficiente para crer, mas quantas das vezes não abrimos as nossas redes sociais e tem gente pregando, posts falando sobre o Evangelho do Reino? Aliás,
Quantas pessoas não dizem que já tem Jesus no coração, ou seja, até crê que Jesus existe para a justiça, mas que ainda não o reconheceu publicamente e que não mudou a sua conduta de vida. Neste momento, esta mensagem é exatamente para aqueles que até mesmo creem no coração como Jesus para remissão de pecado, perdão de pecado, mas que ainda não o reconheceu publicamente e não decidiu viver os princípios das Sagradas Escrituras conforme ele mesmo ensina nos Evangelhos. Neste momento, eu te convido para dar uma guinada, para dar uma completa virada na sua vida, realizando comigo esta primeira oração. Qual a oração? A oração que já mencionei aqui, de confissão, de arrependimento e de reconhecimento do Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí você pode dizer, mas ainda não chegou o meu tempo, mas ainda não me sinto confortável, mas ainda não me sinto preparado. A bem da verdade é que nenhum ser humano ele vai estar preparado, ele vai se encontrar apto para largar a mão de tudo aquilo que ele tem medo de deixar. Quantas das vezes algumas pessoas não realizam a primeira oração que irá transformar completamente a sua vida, porque ele está agarrado à sua vidinha lá fora, uma vida de balada, uma vida de festas, uma vida de drogas, uma vida de prostituição, uma vida de vícios, uma vida totalmente depravada e distante daquilo que realmente Deus almeja e deseja que você viva. Uma vida com saúde, uma vida santa, uma vida pura, uma vida transformada, uma vida regenerada e uma vida que rege-se conforme os princípios do Senhor e Salvador Jesus na sua vida. Quantas das vezes algumas das pessoas deixam de realizar esta primeira oração com medo de não conseguir produzir frutos dignos de arrependimento, ou de deixar os maus hábitos que elas tinham anteriormente, como o disse-me-disse, o leva e traz, a fofoca, como tantas outras atitudes e decisões e comportamento que essas pessoas têm, ao ponto de não acreditar que elas mesmas poderão ser mudadas através da influência do Senhor Jesus. Neste momento, eu quero te dizer que a palavra ela nos orienta a anunciar as boas novas em tempo e em fora de tempo. E com isso eu entendo que não há um tempo propício nem determinado para que você aceite ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que o tempo é agora, o tempo é nesse momento e que só depende de você deixar que o Senhor entre, faça morada e transforme a sua vida. A Bíblia nos diz que o Senhor Deus, ele está à porta e bate, e a decisão de abrir ou não, ela é sua. E enquanto eu estou aqui lhe falando sobre a primeira e a mais importante oração que um ser humano pode realizar, este se torna exatamente o momento do encontro crucial e de mudança extraordinária para a sua vida. Só basta nesse exato momento, aí onde você estiver, se entendeu a mensagem, compreendeu a palavra e agora creu no coração para a justiça, agora apenas expor publicamente a sua fé por meio da oração que realizaremos já no final deste conteúdo. Ou seja, neste momento é o momento certo para você tomar a decisão que vai fazer com que você cuide melhor do seu corpo, cuide melhor da sua alma, cuide melhor da sua família, cuide melhor das suas finanças, cuide melhor da sua vida acadêmica e, primordialmente, cuide melhor da sua espiritualidade, ou seja, da sua relação
íntima e próxima que você tem que ter com Deus para quando Ele vier arrebatar a sua igreja, você esteja no centro da vontade dele, debaixo da sua potente mão, e daí você seja arrebatado e levado com Cristo para viver uma vida eterna no céu. Ou seja, vamos orar? Vamos entregar a sua vida hoje? Vamos realizar a primeira e a mais importante oração que um ser humano pode realizar na face da terra? Você entendeu qual é a primeira e a mais importante oração que um ser humano pode realizar na terra? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele não habita em templos imundos ou templos feitos por mão de homens. E nós nos tornamos um templo sujo e imundo enquanto não confessamos, nos arrependemos e deixamos a prática de pecado. Mas uma vez que confessamos, se arrependemos e entregamos a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. E passamos a viver uma vida dirigida por Ele. E olhe que uma vida dirigida pelo Espírito Santo é o mesmo que dizer que agora todas as decisões elas serão acertadas, os pensamentos serão diferentes, os desejos serão outros e a sua vida será preservada para a honra e glória do Senhor Deus. E detalhe, tem gente que serve a Jesus pensando só na próxima vida, mas o que Deus tem para fazer de maravilhoso e extraordinário, Ele começa agora, quando você entrega a sua vida a Ele. Neste momento, vamos orar? Se você escutou esse conteúdo, assistiu, se você compreendeu a mensagem e você pretende dar uma guinada na sua vida e experimentar uma grande, verdadeira e extraordinária mudança para a sua vida, ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar diante de Ti. Diante do Senhor está, ó Pai, nesse momento, algumas pessoas que estão realizando a primeira e a mais importante oração para uma grande mudança de suas vidas. Deus, e eu te peço, Pai, ouve as orações de cada um, que neste momento confessa o seu pecado, se arrepende, irá deixar as iniquidades de lado e que deseja e almeja e confessa ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Senhor meu Deus, que nesse dia maravilhoso venha haver transformação completamente na vida desta jovem, desta adolescente, desta criança, deste adulto, deste idoso. Senhor, que uma vez esta palavra ouvida venha fazer morada no coração e venha conduzi-los à presença do Senhor, a fim de viver uma vida extraordinária, para a honra, para a glória, louvor, majestade e engrandecimento do teu nome, e também para a salvação das mesmas quando o Senhor vier em nuvem, com sua glória, seu poder, alarido, voz de arcanjo, que cada um que está assistindo esse conteúdo possa ser, Senhor, transformado pela sua palavra e possa ser abençoado por esta oração e que sua vida nunca mais seja a mesma, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido mais uma vez a deixar o seu like, inscrever-se em nosso canal, marcar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós publicarmos aqui um novo conteúdo. Compartilhe também com aqueles que você entende que precisa ouvir essa mensagem e ter as suas vidas transformadas pela primeira e a mais importante oração que um ser humano pode realizar. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe, em nome de Jesus.